Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda para a segunda e última parte do capítulo sobre o discernir a realidade educacional do texto base da campanha da fraternidade deste ano. Inicialmente, gostaria de agradecer profundamente a sua companhia neste estudo reflexivo sobre a educação à luz dos valores cristãos. Para ser sincero, estou encantado com o seu interesse pela educação. São centenas de visualizações nos episódios anteriores. Isso é um claro sinal de que você, assim como eu, vê a educação como a ferramenta mais poderosa que podemos usar para mudar as nossas vidas e, consequentemente, mudar a sociedade. Antes de continuar, ressalto a importância da sua interação, compartilhando esta resenha nos seus contatos e deixando o seu comentário aqui abaixo deste vídeo. Se desejar, escreva nos comentários a cidade onde vive, a escola ou comunidade que você participa. Sinta-se à vontade para comentar, aprofundar a reflexão e sugerir algo que venha melhorar a dinâmica da nossa resenha. Como explicado em miúdo nos episódios anteriores, escutar, discernir e agir são os 3 passos metodológicos adotados pelo texto base da campanha da fraternidade, que este ano traz como tema Fraternidade e Educação e como lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Entramos agora para a segunda e última parte do discernir. No próximo episódio, entraremos na última parte do texto base, ocasião em que abordaremos a dimensão do agir. O texto base, ao citar o novo diretório para a catequese, afirma que educar na fé significa, entre aspas, fazer que alguém se ponha não apenas em contato, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo. E aqui um dos desafios e apelos dos nossos dias é exatamente transformar nossas catequeses, nossas liturgias, nossos espaços educativos e celebrativos, sejam eles em família, a sós ou em comunidade, transformar em experiências verdadeiras com Jesus, com o mistério. Ou seja, não apenas narrar e transcrever aquilo que os primeiros cristãos vivenciaram e que em seguida foram transmitindo oralmente de pai para filho, mas transformar as narrativas de outrora em modo de vida cristã, em experiências concretas no chão da realidade humana. Partindo desses desafios, o texto base questiona: o que fazer para transmitir a mensagem evangélica às novas gerações? Como tornar a mensagem de Jesus atraente para o homem e a mulher de hoje? E aqui abro um parêntese para problematizar e atualizar os questionamentos do texto base com as minhas últimas pesquisas publicadas em artigos científicos, especificamente os questionamentos levantados no artigo sobre a influência da cultura digital na pedagogia catequética, publicado no ano passado na revista de catequese da Unisal. Partindo do questionamento feito no texto base, quando pergunta como fazer para transmitir a mensagem evangélica às novas gerações, peço permissão aqui para acrescentar as seguintes problematizações. Primeiro, faz sentido ainda usar o verbo transmitir para as gerações imersas na cultura do livre acesso ao conhecimento, na cultura da interação e do compartilhamento nos inúmeros grupos e comunidades de redes on-life, isto é, redes online e offline? Diz o novo diretório para a catequese que o fenômeno da cultura digital, entre aspas, evidencia uma transformação radical na existência das pessoas. Cria uma oportunidade extraordinária de diálogo, encontro e intercâmbio entre pessoas. Com essa nova configuração ecossistêmica digital emergente,
oriunda da crescente conectividade on-life, como as tecnologias de redes digitais influenciam na pedagogia catequética, nas interações entre catequista e catequizando e em tudo que compõe o entorno eclesial e social. As dioceses, paróquias e comunidades eclesiais estariam conscientes das características da realidade on-life, digital, híbrida, ubíqua, já presentes no perfil do catequizando imerso na sociedade digital? Quem é o catequizando? Quem é o educador da cultura digital? Da era hiperconectada, híbrida, infosfera. Como compreender o educando ou o catequizando em uma realidade infosférica, hipercomplexa, na qual a natureza, os animais, os objetos, a biodiversidade estarão se comunicando cada vez mais entre si por meio de algoritmos inteligentes, dados, sensores, microsoftwares inseridos em roupas, geladeiras, carros, casa, relógio, etc. Como é ser catequista no mundo on-life, no mundo da internet das coisas, do Big Data, da inteligência artificial, da tecnologia blockchain? Mundos esses que derrubam as fronteiras dos nossos limites, reformulam o nosso mundo e inauguram novos riscos e oportunidades. As respostas para esses questionamentos são fluidas e constantemente atualizadas, isto é, estamos diariamente nos reinventando enquanto ser humano e, consequentemente, enquanto pedagogias educativas e catequéticas. Depois, no atual contexto de transformação digital, no qual está se reconfigurando o próprio habitat humano, mais do que respostas prontas, o espírito do tempo nos instiga a reflexões e provocações. Por exemplo, como pensar e planejar uma pedagogia catequética em uma era sempre mais hiperconectada, hipercomplexa e personalizada? Se a catequese é a inculturação da fé e dos valores cristãos na vida do catequizando, visando não somente prepará-lo para os sacramentos, mas para viver como cristão ao longo de toda a vida, que sentido faz uma pedagogia catequética de massa, estática, bancária, centrada na transmissão da doutrina cristã, para um catequizando da cultura on-life, autônomo, eumídia, e com acesso na palma da mão a toda a formação catequética? Como ajudar o catequizando a desenvolver o pensamento crítico e computacional, a fim de que ele molde os dispositivos digitais, molde as necessidades espirituais e pastorais do seu projeto de vida e da vida da sua comunidade? Como passar de uma catequese passiva, de respostas prontas, para uma catequese ativa, questionadora, instigadora da curiosidade e do protagonismo do catequizando, para assim experimentar e testemunhar Jesus com o seu próprio projeto de vida? No próximo episódio, no qual estudaremos a dimensão do agir, certamente alguns dos questionamentos feitos serão respondidos ou contemplados. Para concluir, gostaria de extrair alguns elementos importantes dos dois últimos pontos deste capítulo sobre o discernir. No primeiro ponto, destaco o educar para o diálogo e o segundo ponto, destaco a importância de educar para o belo, o bom e o verdadeiro. Sobre o educar para o diálogo, Jesus, ao ouvir os pedidos de socorro, os relatos de dor e sofrimento, revela de cara a sua pedagogia dialética. Diz o texto base que, entre aspas, no âmago da evangelização e da educação na perspectiva cristã, aposta-se no diálogo como atitude fundamental para relações saudavelmente humanizadas. E complementa: para cultivar boas relações humanas,
convém promover os verdadeiros valores humanos e, de maneira especial, a arte de conviver fraternalmente, de cooperar, bem como a arte de dialogar. Muitas vozes da Igreja em seus documentos relatam que o diálogo é o melhor caminho para a construção da civilização do amor. Na história da Igreja, o diálogo ecumênico do Concílio Vaticano II foi um claro exemplo disso, ao permitir respeito, diálogo e tolerância com o pluralismo cultural religioso, ao permitir troca de aprendizados e avanços inigualáveis na relação com cristãos não católicos, com crentes não cristãos e com homens e mulheres não crentes. Entre aspas, essa marca dialogal do concílio, diz o texto base, imprimiu uma dinâmica pastoral que alcança toda a vida da igreja, de tal forma que a evangelização implica também um caminho de diálogo. Atenção, dialogar, esclarece o texto, não significa concordar com tudo. Não significa negociar o que é inegociável nas convicções de cada um e de cada grupo. Uma educação que provoca a cultura do diálogo é capaz de identificar e nomear lugares, situações e ambientes onde a intolerância, a violência e o ódio são disseminados e assim refletir suas causas e buscar soluções para a sua superação. Ao vivermos em uma sociedade pluralista, o diálogo é o caminho mais adequado para reconhecer o que sempre deve ser afirmado e respeitado. Em síntese, refletir sobre a cultura do diálogo é, antes de tudo, primeiro, lembrar da riqueza da humanidade nas suas múltiplas formas de existência. Segundo, lembrar da complexidade dos indivíduos e dos agrupamentos humanos. Terceiro, lembrar das semelhanças e das diferenças dos indivíduos entre si. Jamais se fechar ao indiferentismo e às narrativas extremistas e excludentes. O segundo e último ponto descreve a importância de educar para o belo, o bom e o verdadeiro. Nesse contexto, educar significa ajudar o outro a escolher o belo, o bom e o verdadeiro, em meio a tanta feiura, a tanta indiferença, maldade e em meio a tanta fake news. Se as nossas escolas levassem a sério no seu fazer pedagógico apenas este último ponto, já aconteceria uma verdadeira revolução educacional. Reza o texto base que, entre aspas, tudo o que é belo tem a força de atrair e suscitar estupor e maravilhamento. Por essa sua força, a beleza é capaz de tocar profundamente e mover o coração das pessoas, envolvendo-as no seu brilho. Quem não se sente tocado por uma bela música ou um belo poema? Quem não se sente tocado por uma bela escultura, um belo jardim, uma bela e perfumada flor? O texto base nos convida a ir além da beleza contemplada pelo ver e ouvir. Podemos contemplar o belo nas ações e comportamentos. Como não se embelezar com a vocação dos pais e avós e de tantas pessoas de coração gigante que vivem para servir e cuidar generosamente da vida dos seres vivos, humanos e não humanos? Diz o texto, entre aspas, estar atraído e envolvido pelo esplendor das belas coisas e ações, dos belos comportamentos e das belas pessoas e pelo esplendor da própria gratuidade da existência, significa possuir a capacidade de ver a verdade e a bondade que sustentam tudo o que é belo. A educação, tarefa da família,
das instituições educativas e de toda a sociedade poderá enriquecer-se de maneira notável se abrir ao sentido do belo, do verdadeiro e do bom. Superará uma visão reducionista do ser humano e estará, assim, percorrendo os caminhos de uma formação integral da pessoa e de todas as pessoas. Diz o Papa Francisco que a missão da escola é desenvolver o sentido do verdadeiro, o sentido do bem e o sentido do belo. Enfim, educar para o belo, unido sempre ao verdadeiro e ao bom, é educar para a capacidade que o ser humano tem de superar as estreitezas que sufocam a existência e de abrir-se para a plenitude da vida. Em síntese, neste capítulo do Discernir, que compreende o 5º e o 6º episódios, aprofundamos os seguintes pontos. Diferenciamos a escuta ativa do ouvir sem compromisso. Quem escuta ativamente toma decisão, sai de cima do muro. Em seguida, os princípios e os valores que regem a educação numa perspectiva cristã. Depois, os horizontes antropológicos da educação cristã. Vimos no episódio anterior os 7 compromissos do Pacto Educativo Global. Neste episódio, os desafios para educar na fé e educar para o diálogo no atual contexto online digital. E por último, educar para o belo, o bom e o verdadeiro. No próximo episódio, entraremos na última parte da nossa resenha dinâmica. Após ver e julgar a realidade educacional, agora o texto base põe a mão na massa, apontando propostas que inspiram o nosso agir. O texto base sugere ações para os diversos atores da educação e desde já, você que é professor, pai ou mãe, não perca, porque o texto base presenteia especificamente para vocês propostas concretas para educar as novas gerações no cenário atual em que vivemos. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com mais pessoas. Deixe o seu oi, o seu comentário aqui abaixo. Sua participação é a nossa maior alegria. Meu afetuoso abraço e até a próxima semana.